Olá, que bom que você veio. Vamos conversar sobre vinho verde. Eu adianto para você, vinho verde não é verde. Mas se vinho verde não é verde, qual o motivo desse nome? Eu explico, são duas as teorias, fique ligado. Mais ainda, vou explicar nesse vídeo onde o vinho verde é produzido, em qual região. Será que existe alguma sub-região que produz um vinho verde melhor do que outra? E quais são as uvas que entram na formação do vinho verde? Você sabe? Vou ainda falar para você que dentre todas as uvas, uma é melhor, é a principal e produz um vinho verde que é mais cobiçado e por isso é até um pouquinho mais caro. Vamos degustar o vinho branco português mais vendido no Brasil, que é um vinho verde. Sim, nada mais, nada menos que o Casal Garcia, que todos conhecem e tem uma grande fama. Vamos ver se a fama do Casal Garcia corresponde à sua qualidade. Fique comigo até o final, tenho certeza que você vai gostar. Sou Maurício Ferreira e este é o canal do Apaixonado por Vinhos. Voltamos em 5 segundos. Vamos direto ao assunto, pois aqui tem conteúdo sem enrolação. Eu coloquei uma camisa no nosso Casal Garcia para que a gente possa fazer a degustação no final do vídeo na sua temperatura ideal, que é em torno de aproximadamente de 9 e 10 graus. Eu já disse no início que vinho verde não é verde. E o porquê desse nome? O que é vinho verde? Vinho verde não é um estilo de vinho, não é um tipo de vinho. Vinho verde é uma DO. DO significa denominação de origem. E o que é uma denominação de origem? É uma região demarcada que produz um vinho que tem características que podem ser reconhecidas simplesmente ao se provar o vinho. Portugal tem 14 grandes regiões que produzem vinho e entre elas está vinho verde. Vou dar um exemplo. Você tem o Douro, tem o Dão, tem a Bairrada e lá no noroeste do Portugal você tem a região de vinho verde. Ao sul está o Rio Douro e ao norte o Rio Minho. E lá no Rio Minho ele faz divisa com a Espanha. Daqui a pouco eu vou contar para você por que esta região chama-se vinho verde. Mas antes eu quero convidar você que gosta de aprender sobre vinhos a conhecer o portal Café, Conto e Encontro. É um portal fantástico, tem lindas reportagens sobre vinho, inclusive sobre viagens relacionadas a vinho, sobre o enoturismo. Vale a pena. No portal também você encontra grandes dicas de negócios. Vale a pena. Chegou a hora de vermos a origem do nome vinho verde que batizou esta região vinícola lá no noroeste de Portugal. São duas as teorias e os produtores da região se dividem ferrenhamente entre uma teoria e outra. Um grande defensor dessa teoria que eu vou falar agora é Anselmo Mendes. Anselmo Mendes é um grande produtor de vinho verde e é conhecido como o rei do vinho verde. Tem ótimos vinhos, mas ele é conhecido no Brasil pelos vinhos mais simples que ele produz, que são os mais baratos, como o Casal Mendes. Quem produz Casal Mendes é o Anselmo Mendes. Anselmo Mendes nos conta o seguinte: a região de vinho verde, que fica lá no noroeste de Portugal, fica muito próxima ao mar, recebe muita umidade. Além disso, você tinha antigamente, há muitos e muitos anos, há décadas atrás, que a condução das videiras era de forma alta. As videiras chegavam a ter 3 metros de altura, era uma verdadeira árvore. E aí elas eram conhecidas como uveira enforcados. Como era muito alta, era difícil podar o excesso de folhas. Aí você tinha muita umidade e excesso de folhas que cobriam as uvas. As uvas recebiam um pouco sol, por isso não amadureciam de acordo. E o vinho era feito com uvas um pouquinho verde. E daí vem o nome vinho verde. Qual é a outra teoria? Vou contar já já. Mas eu convido a você, deixa o seu like. E você que já está inscrito, veja lá se você ativou o sininho para receber as notificações. Não está inscrito? O que você está esperando? Não paga nada. Vamos lá, meu amigo. Vamos ver agora a segunda teoria que explica o nome vinho verde. E essa segunda teoria é defendida pelos produtores que não querem nem ouvir dizer que no passado o vinho verde era produzido com uvas verdes. Um grande defensor dessa teoria, que nega que vinho verde seria feito com uvas verdes, é a família Guedes. A família Guedes é a proprietária já há centenas de anos da Quinta da Aveleda que produz o Casal Garcia. Perfeito? E o que diz a família Guedes? Ela reconhece
que a região de Vinho Verde, a região do Minho, fica próximo ao mar e tem muita umidade. Que lá é uma região de muitas culturas, não só de vinicultura, e tem muitas árvores. Como você tem muita umidade, tudo lá é muito verde, tudo verdinho. Quem olha de cima vê tudo verde. E daí surgiu o nome Vinho Verde, o vinho que vinha da região verde. Você fica com qual teoria? Eu, particularmente, fico com a teoria do Anselmo Mendes, de que no passado o vinho verde era feito com uvas verdes. Hoje não é mais. Hoje as videiras são conduzidas de forma baixa, é feito podas e com a tecnologia moderna, com o conhecimento que se tem da vinicultura, as uvas têm plena maturação. Perfeito? Vinho verde, você já sabe, as duas teorias. Uma é em razão que as uvas eram verdes, colhidas para fazer o vinho, e a outra é que a região tem muita plantação, tem muito verde. Vamos ver agora os estilos de vinho verde e quais as uvas que entram na formação do vinho verde. Muitos pensam que vinho verde existe somente na forma do estilo branco, de vinho branco, e isto não é verdade. Nós podemos ter também vinho verde rosé e vinho verde tinto. O rosé ainda é fácil de encontrar no Brasil, o tinto é um pouco mais difícil. E quais são as uvas que entram na composição do vinho verde? As principais são Arinto, Loureiro, Trajadura, Alvarinho e Azal. A maioria dos vinhos verdes são compostos por várias uvas, são blends, como é o caso do Casal Garcia, e mais à frente eu digo quais são as uvas que compõem o Casal Garcia. Nós temos também vinho verde branco com uma única uva, mas a maioria, como eu disse, é blend. Estes vinhos verdes, principalmente os brancos que são blends, têm duas características muito interessantes que você tem que ficar de olho na hora da escolha do seu vinho verde. A característica é a seguinte, a primeira, que o álcool dele, o teor alcoólico dele, é entre 8 a 11,5%. É considerado um álcool baixo. E em razão desse álcool baixo, significa que, durante a fermentação, foi deixado lá um pouquinho de açúcar. O açúcar da própria uva, é o chamado açúcar residual. Por isso, esses vinhos não são secos. Tecnicamente, são quase secos. E para efeito de rotulagem, podem ser chamados de meio secos. Preste atenção. Esses vinhos, o vinho branco verde, tem uma alta acidez. E uma das características da acidez é de mascarar justamente o açúcar. Perfeito? Assim, ele caiu no gosto do brasileiro, porque o brasileiro toma, não percebe lá muito bem o açúcar e acha o vinho muito agradável, principalmente o Casal Garcia, justamente porque ele tem este açuquinha residual. Mas existe vinho verde que seja seco? Existe. Eu vou explicar quais são. Alguns vinhos, como o Casal Garcia, só consta lá vinho verde. Se é vinho verde, ele é blend, se não constar mais nada. Mas se constar no rótulo o nome de uma única uva, ele é um monovarietal, e este vinho, que tem uma única uva, ele pode chegar até a 14% de álcool. Mais ainda, nós vamos ver daqui a pouco que a região de vinho verde tem sub-regiões. E, se constar no rótulo o nome de uma sub-região, significa que aquele vinho é especial. E por isso o álcool dele também será de 14%, perto dos 14%, e será um vinho seco. Não posso deixar de registrar que a principal uva que é usada para o vinho tinto da região de vinho verde é a uva Sousão ou Vinhão, que já está chegando no Brasil, já existem alguns bons produtores, é um vinho muito interessante, muito gastronômico também, o vinho verde tinto. E qual seria a principal uva da região de vinho verde? É a Alvarinho. Eu explico para você, a Alvarinho ganhou fama de produzir excelentes vinhos brancos. Então, se você encontrar um vinho verde escrito Alvarinho, é porque você está diante de um dos melhores vinhos verdes, que pode ter um álcool aí até de 14%, e esse vinho será seco. Mais ainda, quando você vai comprar um blend que não tem no rótulo o nome das uvas e tem apenas a denominação vinho verde, se neste blend tiver a uva Alvarinho, entre outras, o vinho será mais caro. Sempre que você tem Alvarinho no vinho, seja em blend ou seja monovarietal, o vinho será um pouco mais caro. Não é nenhum absurdo, mas é um vinho que você vai ter uma qualidade diferenciada, que tem sido apreciada em todo o mundo. A região de vinho verde tem sub-regiões, e tem duas sub-regiões que têm fama de produzir os melhores vinhos verdes, que é a região de Monção
e Melgaço. Se você encontrar na sua loja preferida um vinho verde escrito Monção, Monção e Melgaço, pode comprar, vale a pena, é um bom vinho. E lembrando, estes vinhos que no rótulo trazem o nome da região, geralmente também são secos e podem ter um álcool aí até de 14%. Uma curiosidade, como eu disse, lá no norte da região de Vinho Verde, você tem o rio Minho, que faz divisa com a Espanha. E mais ou menos ali, 100 quilômetros acima da divisa, tem uma região produtora de vinho na Espanha que chama Rías Baixas. Em Rías Baixas, a principal uva é a Albarinho. Albarinho é a mesma que a Alvarinho. Se você gosta de vinho verde, especialmente de vinho verde de Alvarinho, eu recomendo, experimente também o vinho de Albarinho de Rías Baixas, que você vai se surpreender. Você já entendeu que existem diversos tipos de vinho verde branco, que cada um tem uma qualidade diferente. Vou resumir para você, para que quando você estiver numa loja, no mercado ou mesmo na internet, para que você possa escolher o seu vinho verde sem erro. Primeira coisa, se no rótulo consta apenas vinho verde, 100% esse vinho é blend, são várias uvas, perfeito? Sendo várias uvas, você dá uma olhadinha no álcool, o teor alcoólico deve ser entre 8 a 11,5%. Logo, esse vinho verde tem um residual de açúcar. Mas a acidez sendo alta, talvez você não perceba claramente esta sensação de dulçor. Perfeito? E qual é o vinho um pouco melhor? É o vinho feito na região de Monção e Melgaço. Pode ser blend, mas esse blend será um blend seco, que vai ter um teor alcoólico, pode chegar até 14%. E aí tem o top dos tops, que é o vinho verde feito com Alvarinho, 100% Alvarinho. É um vinho seco fantástico. E existe alguma região que produz um ótimo Alvarinho? Perfeito. Seria um Alvarinho de Monção e Melgaço. Aí 100% você não terá erro em comprar esse vinho. E nessa escala de qualidade existe um pequeno aumento de preço. Mas lembrando que os vinhos portugueses chegam ao Brasil numa ótima relação qualidade e preço. Eu aprecio muito os vinhos portugueses. Antes de provar, eu quero contar para você um pouquinho da história do Casal Garcia. Casal Garcia é produzido pela Quinta da Aveleda, uma famosa produtora lá na região de Vinho Verde. Conta a história, reza a lenda, que em 1937 passava ali por perto de trem um enólogo francês que se encantou com a beleza da região e da propriedade. Diz que ele desceu do trem e quis trabalhar e ficar ali. E com isso, 2 anos depois, em 1939, lançou o Casal Garcia, que foi um sucesso de venda, não somente naquele ano, mas como por muitas e muitas décadas e até hoje. É vendido no mundo todo como um sinônimo de um vinho refrescante. É interessante, né? Como as coisas acontecem no mundo do vinho. Vamos então abrir. Essa é uma tampa de rosca. Tampa de rosca não é sinal de vinho de má qualidade. Já até gravei um vídeo sobre isso, depois você pode assistir. Como se abre tampa de rosca? Nada de faca. Basta você segurar aqui no fundo da garrafa e girar. Você já abre facilmente, sem qualquer trabalho. Vamos perceber aqui, vamos ver se a câmera pega, qual que é um pequeno... Esse gás, né? É algo que está ligado também à alta acidez do vinho verde. E é isso que vai produzir na nossa boca, na nossa língua, aquilo que nós chamamos de agulhas, como se fosse um pinicamento gostoso que nós temos na língua quando nós provamos um vinho verde. Vamos lá, vamos ver a intensidade de aromas. Não é um vinho muito aromático, uma intensidade média. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui alguma coisa. Uma coisinha de uma fruta cítrica como lima, uma frutinha tropical aí como um melão. A lima aqui muito pungente, né? Aparece bastante. Vamos ver na boca. O vinho é quase seco, porque ele tem esse açuquinha residual, mas para quem não está acostumado a perceber essa mínima diferença do seco para o quase seco, não vai dizer que esse vinho que tem açúcar sobrando. Tem muita acidez. Acidez num vinho é algo fantástico, faz a gente salivar. Eu estou falando com você e estou salivando aqui porque a acidez dele é alta. E essa é a característica de um vinho verde.
branco. É um vinho com muita acidez, é um vinho gastronômico. Você tanto pode tomá-lo num dia de muito calor, na beira da piscina, numa noite de calor, assistindo uma série na televisão, mais ainda, pode acompanhar saladas, pode acompanhar um peixe grelhado, peixes leves, até mesmo um bacalhau que às vezes o sal passa um pouquinho ali, porque não foi tirado de forma adequada. Com o vinho verde, tem esse leve dulçor, dá uma equilibrada, é uma harmonização perfeita. Importante você saber que o Casal Garcia e a maioria dos vinhos verdes, principalmente os blends, devem ser tomados jovens. Não queira você comprar no mercado, guardar na sua casa por 3, 4 anos, porque ele vai perdendo as suas características. Ele não vai estragar, mas vai perder o seu frescor. Qual frescor? Este. De você tomar e ficar salivando aqui uma coisa deliciosa. O álcool dele é 9,5%, está aqui no contrarótulo. E todo vinho verde traz no seu contrarótulo um selo de garantia, um selo de qualidade escrito vinho verde. E você quer saber quais são as uvas que entram no blend do Casal Garcia? São todas as uvas que já falei, menos a Alvarinho, que é destinado para os vinhos de maior valor. Então aqui nós temos a Arinto, a Loureiro, a Trajadura e a Azal. Meu amigo, eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Eu gostei de ter a sua companhia. Convido você, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, mas ative o sininho, pois toda semana nós temos um vídeo novo. Eu não canso de repetir. No mundo do vinho, quanto mais você conhece, melhor você escolhe e mais você aprecia. Saúde, meu amigo, e um forte abraço.